padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz. Fecunde nossos corações a alegria desta comunhão que aqui podemos viver e somos chamados a viver ao redor da amada Mãe Maria, às vésperas da festa de Pentecostes. Ela estava com os apóstolos, dando-lhes força e, pela força do seu testemunho, ajudando os apóstolos a permanecerem firmes, aguardando a promessa. Concluímos hoje, neste 9º dia da novena que nos prepara para a festa de Pentecostes e abre-nos a unidade dos cristãos, preparando-nos para a festa que vamos amanhã celebrar. Estamos profundamente unidos a Maria, nossa mãe discípula, esperando e desejando a realização da promessa. O Mestre nos interpela como interpelou a Pedro. Rico é o comentário sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho, recordando quando Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Desde então, aquele que havia negado e amado o Senhor encontrou seu fim. Elevado pela presunção, prostrado pela negação, purificado pelas lágrimas, provado pela confissão, coroado pelo sofrimento, encontrou seu fim. Morrer com perfeito amor pelo nome de quem, por uma imprudente precipitação, prometera morrer. Que ele faça, fortalecido pela ressurreição, o que em sua fraqueza havia prematuramente prometido. Com efeito, diz Santo Agostinho, era necessário primeiro que Cristo morresse para a salvação de Pedro, até que Pedro morresse pela pregação de Cristo. Esta ordem, estabelecida pela própria verdade, tornava inoportuna a tentativa presunçosa de temeridade humana. Pedro, que tinha necessidade de libertação, pensava que poderia dar sua vida por Cristo, seu libertador. Mas Cristo é que vinha dar a própria vida por todos os seus, inclusive por Pedro, o que já se realizara. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Amado e amada de Deus, nesta cena narrada pelo evangelista João, focalizamos a figura de Pedro, que pergunta: Senhor, o que vai ser deste? Ele quer saber a respeito do destino do seu companheiro. E Jesus ajuda-o a amadurecer e abrir-se, alargando o seu coração a compreender que, antes de tudo, é preciso compreender o mistério do amor de Deus revelado no chamado a cada um de nós e ter a consciência de que Deus me chama, como Pedro é interpelado. Por isso o Senhor diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Nós nos importamos demais a respeito do caminho dos outros. Sim, somos chamados a nos interessar e a nos debruçar sobre os outros, particularmente para ajudar, para levantar, para sustentar, especialmente para com os enfermos, os pobres, os sofredores. Mas não a respeito do que será este, do que vai acontecer com aquele. É daí que nascem as disputas, as invejas,
porque este é mais, porque este tem isso, porque este é colocado nesse lugar, porque este recebe este ou aquele título. Por isso, até correu o boato ou a notícia de que aquele discípulo, o discípulo amado, não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Para dizer, importa-nos a vontade de Deus, porque é dela que vem a nossa verdadeira paz. Por isso o discípulo amado dá esse testemunho de todas as coisas, muito escrevendo, e diz que o seu testemunho é verdadeiro. Amado e amada de Deus, pela ação amorosa do Espírito é que nos tornamos então capazes de fazer o que por nós mesmos nunca poderemos. Ilustra nos sermões um autor africano anônimo do século VI, quando diz: os apóstolos começaram a falar em todas as línguas, pela força do amor de Deus. Aprove a Deus naquele momento significar a presença do Espírito Santo, fazendo com que todo aquele que o tivesse recebido falasse em todas as línguas. Devemos então compreender que se trata do mesmo Espírito pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor haveria de reunir na Igreja de Deus todos os povos da terra e fazer e construir entre nós que nele cremos a unidade. Somos chamados a abrir-nos a essa promessa e que ela se realize para que nós possamos, dando testemunho e pela força do Espírito Santo, ajudar o mundo a abrir-se a este amor infinito e inesgotável de nosso Deus. Unidos a Maria, como apóstolos, discípulos e discípulas, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente